Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Estamos de volta. Também que vos fala pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras. Este é o nosso canal. Se você ainda não é amigo do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque ele vai estar comunicando a você sempre que chegar um novo vídeo no seu aparelho, tá bom? Para manter você informado dos novos vídeos que nós estamos enviando com o objetivo de edificar a sua vida, com o objetivo de acrescentar o conhecimento de Deus e da sua poderosa palavra. Muito bem, falamos na aula anterior, inclusive, este vídeo é mais uma aula do curso de básico de teologia pelo IBADEP, onde nós estamos já aí mais de um ano, né? 1 ano e 6 meses. Daqui a pouquinho estamos terminando, porque tem um período de 2 anos, mas ainda nos falta algumas disciplinas. E a disciplina que estamos trabalhando nesse momento é os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, ou como costumamos chamar, Atos do Espírito Santo. Muito bem. Falamos anteriormente a respeito, dando uma síntese sobre os 4 evangelhos, né? Mas agora, propriamente dito, eu quero falar não só apenas a respeito do evangelho segundo escreveu Mateus, trazendo assim, né, alguns propósitos do evangelho segundo escreveu Mateus, mas também tratando a princípio a respeito do próprio autor Mateus, né, que é o autor do evangelho, já principiando assim, podemos chamá-lo autor do evangelho segundo escreveu Mateus, né, que está na primeira ordem, né? É claro que não na ordem cronológica, mas está em primeira mão ali, primeiro evangelho, Novo Testamento. Então, a princípio, o que nós precisamos saber a respeito de Mateus é que Mateus, né, ou Matiarro, né, que significa é um nome judaico, né, muito judaico, porque Mateus também era um judeu. E nós temos aí esse nome em hebraico, Mateus ou Matiarro, é muito designado a própria pessoa do escritor, que é Mateus. Então, a princípio, nós temos esse significado aí, ok? E também revela e significa presente de Deus. Mateus, ou Matiarro, do hebraico, significa presente de Deus. Ele era um judeu e escreveu o livro, né, do Evangelho segundo Mateus, justamente para os judeus. Não foi para os gentios, não foi para os pagãos, não foi para os samaritanos. Ele escreveu justamente para os judeus. O significado de Levi, porque Mateus Levi, Mateus também leva o nome de Levi, e Levi também tem o mesmo significado, né, do hebraico, né, porque esse nome Levi é um nome hebraico, que significa atado, né? Então, essa expressão atado está ligado a um outro, e que é Levi. Então, Levi, em relação a outro, significa aquele que está atado. Os ingleses, alguns historiadores dizem que os ingleses, eles de origem saxônica, né, eles expressam o nome marido, né, de Hans Misbe, né, Hans B. Hans B é uma expressão saxônica dos ingleses para marido, que significa atadura. Hans significa atadura, né? Han, e Hans, aquele que está amarrado. Ou seja, o nome Levi significa aquele que está atado, ou aquele que está preso a uma outra pessoa. Okay? Então, Mateus também era filho de Alfeu, que também era um cobrador de impostos. Ou seja, assim como Alfeu era um cobrador de impostos, Mateus também, ele era um publicano. E todo publicano era um cobrador
de impostos nesse sentido de publicano, né? Porque ele era alguém público, lidava com as pessoas e, nesse sentido, nesse contexto, por ser público, né, e publicano, era dado, era chamado todos aqueles que cobravam impostos. E aí nós temos uma questão importante aí a explicar, né? O publicano, ele não era muito amado pelas pessoas, pelos povos, principalmente judeus. Eles não eram muito amados, muito queridos, pelo contrário, eram pessoas odiadas, até porque os publicanos, e especificamente Mateus, que era um judeu, ele era co-irmão dos seus contemporâneos, né? E a pergunta que não quer calar é por que, como judeu, se os publicanos eram odiados, por que Mateus ele se colocou numa posição de publicano e de cobrar impostos dos seus próprios irmãos? Naquele período, no primeiro século, os romanos era que imperava, dominava os judeus, o território de Jerusalém e toda a Palestina. E nesse período, os judeus ainda não eram independentes, eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano, porém, tudo aquilo que eles desejavam usar, como por exemplo a sinagoga, o templo, os sacrifícios que eram realizados e tantas outras coisas que eles usavam por direito, porque eram dos judeus, porém estavam sob o jugo de Roma, então eram cobrados impostos e impostos absurdos sobre os judeus. Inclusive a pescaria, né? Os publicanos também eram eles que cobravam a pesca, pesavam os peixes que assim pescavam e os valores eram cobrados absurdos, de forma absurda, em relação a tudo aquilo que se fazia, não só para manutenção e provisão da família, mas também em relação aos usos que eles tinham ali no contexto cerimonial judaico. Tudo aquilo que estava ligado à cerimônia religiosa do povo judeu era cobrado imposto. Então, daí nós temos aí a razão por que os publicanos eles eram odiados. E aí vem outra pergunta: por que então Mateus ele estava nessa posição de publicano? Primeiro porque essa posição era uma posição privilegiada entre o povo judeu nesse contexto de ganhar dinheiro. Eles eram privilegiados, eles eram pessoas protegidas pelo Império Romano, que era o poder da época, eram pessoas que tinham a seu favor até mesmo soldados, né, para protegê-los e levar eles a qualquer outra região da Palestina para cobrar impostos, né? Então, eram pessoas que tinham ao seu favor muitos bens, né? Entravam e saíam sem nenhuma, sem dar nenhuma satisfação ao Império Romano, porque era uma pessoa de muito respeito dentro das portas de Roma. Não era uma pessoa de respeito dentro das portas do judaísmo, né? Porque eles eram odiados pelos judeus, ok? E aí um outro fator, né, pelo qual os romanos não colocaram um outro romano para cobrar imposto, mas sim um judeu para cobrar imposto dos judeus, era a questão do idioma. Como os romanos não falavam o aramaico e hebraico, que era a língua de origem, né, naquela época, a fala dos romanos era o latim, então eles compravam os judeus. Agora, não era qualquer judeu, era um judeu que sabia ler, um judeu que sabia escrever, e Mateus, ele tinha essa característica, ele é alguém que sabia ler, era uma pessoa de uma alta pedagogia, de ensino, era alguém que tinha um conceito elevado nesse sentido de escrita.
ele era uma pessoa que sabia ler, era uma pessoa que sabia escrever, era uma pessoa também que sabia um pouco de matemática, até porque ele cobrava imposto, ele fazia contagens, né, de dinheiros, né? Então era alguém que estava dentro do perfil de um cobrador de imposto para os romanos, na visão, na ótica dos romanos. Então, ele era pago pelos romanos para cobrar impostos aos seus próprios irmãos judeus. Por esse motivo, ele era odiado. Daí a razão porque eles eram tão odiados assim. Então, essa profissão, como eu já falei, ela dava muito dinheiro a quem exercia, né? E havia uma garantia financeira segura, mas também havia, ao mesmo tempo, um ostracismo muito grande, ou seja, uma rejeição social em relação aos publicanos. Okay? Já falei a vocês que eles tinham privilégios no meio do Império Romano, né? E quanto à vida social de Mateus, provavelmente Mateus era alguém também que morava nos termos de Cafarnaum. Há uma possibilidade, tá? Isso aqui não é uma precisão, mas uma possibilidade de que ele morasse próximo ao porto. E dali, por morar perto ao porto, onde era exatamente o lugar onde se pescava e se trabalhava nesse sistema de vendas e compras em relação à pescaria, porque uma das fontes de sobrevivência da época ali era a pescaria. Tanto é que você vai perceber que os discípulos de Jesus, a maioria, quando são chamados, eles estavam pescando, uma boa parte deles estavam e viviam da pesca. Tanto é que quando Jesus é assunto aos céus, não é? Ou melhor, quando Jesus morre, né, eles voltam à vidinha deles de pescador. E as narrativas subsequentes dos evangelhos vai dizer que eles voltaram à vida deles pescando, né? E na primeira aparição de Jesus, quando Jesus vai aparecer em uma das suas aparições, ele vai aparecer, eles estão pescando, né? E esse é o cenário que se encontrava nesse contexto de vida social dos discípulos. Então, esse cobrador de imposto chamado Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, ele morava nas mediações do porto, né, onde se controlava a pesca que era cobrada pelos publicanos. Alguns indícios, alguma possibilidade de que foi na casa de Mateus, tá certo, que Jesus curou o paralítico. Lembra daquele paralítico que foi levado por 4 homens, descido pelo telhado? Pois é, há uma possibilidade que tenha sido ali na casa de Mateus, onde Jesus, ele não só curou o paralítico, mas perdoou os pecados daquele paralítico. Também foi onde Jesus, na casa de Mateus, que Jesus teve uma ceia, um grande banquete, foi dado ali pelo próprio Mateus, após Jesus ter convidado ele, né? Lá em Lucas capítulo 9, convidado ele para ir à sua casa. E os fariseus criaram, né, um tumulto, porque Jesus estava ali reunido com os publicanos, que eram considerados pessoas imorais, pessoas sem pudor, pessoas sem nenhum tipo de respeito pelos próprios judeus. Então a história vai registrar que Mateus foi um dos que estavam lá no cenáculo também, quando, após a ascensão de Jesus aos céus, ele foi um dos que estavam lá esperando a descida do Espírito Santo. E naquele período já de morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Mateus foi um dos que evangelizou aquela região ali também após o Pentecostes, né? E alguns historiadores vão nos narrar que ele também foi um dos que, depois daquele período, porque houve uma perseguição, e durante essa perseguição, Mateus foi para a Etiópia, também para as bandas da Macedônia, né? Também, Etiópia, Macedônia. E alguns historiadores vão contar
a história patrística, né? A história dos reformadores, mas também dos apóstolos, dos nossos pais na fé, a história vai dizer que ele foi morto ali na Etiópia, né? E nesse trabalho de evangelismo, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus, ele também foi um dos mártires pela causa do evangelho. Agora, uma pergunta que não quer se calar é como é que podemos ter certeza que Mateus e outros escritores, à luz dos 4 evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Como podemos ter certeza que aquilo que eles copiaram, que eles registraram, foram realmente as palavras de Jesus, né? Primeiro porque nós cremos na inspiração de Deus para registrar os evangelhos, ou a palavra de Deus como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Porque naquela época não havia vídeo, né? Não tinha câmera como essa que estamos usando agora para gravar esse vídeo, não havia como fotografar, era um tempo bem arcaico, né? Muito antigo. Então, como é que nós podemos ter certeza que os registros dos evangelhos são de fato e foram de fato as palavras do Senhor Jesus? Então, muito bem. A princípio, o que precisamos entender é que a forma mais concreta de nós entendermos é acreditando que Jesus tinha copistas ao seu lado para registrar todas as palavras que ele havia proferido. Os copistas eram as pessoas que copiavam, que acompanhavam esse rabino, né? Todo e qualquer rabino, mestre da lei, tinha um copista para que pudesse ser registrado as suas falas, as suas palavras. De acordo com a história do cristianismo, é importante você buscar, entender e ler a história do cristianismo. Lá no período do primeiro século, as pessoas que exerciam uma determinada área de ensino pedagógico, por exemplo, um filósofo, um professor, os mestres da lei, como os rabinos especificamente, porque Jesus também era um rabino da lei, okay? Então, essas pessoas, elas tinham a liberdade e o direito, por lei, né, de acordo com a cultura judaica, principalmente os rabinos judeus, eles tinham por lei o direito e o dever de ter ao seu lado um copista para registrar os seus ensinos, aquilo que eles falavam a respeito do reino de Deus, ok? E todo rabino, ele tinha ao seu lado esse copista, de acordo com a cultura judaica, ok? Só que, a exemplo de Jesus, ele também tinha um copista, tá certo? Porque isso não era apenas com Jesus, era com todo rabino. Todo rabino tinha um copista para registrar as palavras que ele proferiu. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas se não fosse os copistas, né? Ou seja, os discípulos de Sócrates, que foi um dos filósofos do Antigo Império, né? Que marcou o seu tempo filosófico, né? Em 3 épocas, né? Houve o período socrático, pré-socrático e pós-socrático, né? Então, só que Sócrates, a história vai nos contar que ele não registrou nada da sua fala, mas os seus discípulos registraram, que por sua vez, acredito eu, que um desses discípulos, que fosse 1 ou 2, não sei, mas seriam possivelmente um dos copistas que registraram a fala de Sócrates. Se não fosse esses copistas, não haveria nenhuma probabilidade de conferir a existência
desse grande filósofo que marcou a sua história na sua existência, né, para proferir a sua existência como alguém que passou por aqui e que foi alguém real, alguém existente. Se não fossem os copistas registrando a sua fala, os seus pensamentos, ele não seria hoje alguém acreditado como alguém existente. Por sua vez também, Jesus, ele também tinha um copista, né? Então, quem eram esses copistas? Eram os soferim. Soferim significa copiadores. Sefer, livros, e lim, aquele que copia, né? Ou seja, cópia dos livros. Fazendo uma junção, nós temos aí cópia de livros. Então, a cultura judaica diz, vai conferir isso que eu estou lhe falando, que nenhum rabino deveria estar em algum lugar onde não pudesse ter um seferim, ou seja, um copista, né? Então, essa é a primeira questão. Ou seja, isso é uma prova de que Jesus, aonde ele estava, ele tinha ali um copista, ok? Segundo lugar, é que o ofício de copista, naquela época, eles não deveria ser um ofício que custasse caro para que fosse auxiliar um rabino, a exemplo de Jesus. Isso para facilitar, não é, justamente a todo rabino que desejasse e que precisasse registrar as suas falas e os seus ensinos. E por que não dizer a sua própria existência? Isso é importante nós entendermos, porque os evangelhos, eles não tratam apenas da fala de Jesus, mas da existência histórica, né? Não só no contexto histórico, mas no contexto do Jesus fator, porque o Jesus histórico é aquele Jesus registrado em relação à sua vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Mas o Jesus fator é justamente o registro de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele ensinou, mas viveu na prática do que ele ensinou. Então, alguns autores afirmam que antes dos evangelhos canônicos surgirem, né, são os que temos hoje, os 4 evangelhos, antes deles surgirem, havia uma fonte chamada fonte Q, certo? Esse documento, porque essa fonte Q era um documento que traria os primeiros registros dos ensinamentos ou da própria vida do Senhor Jesus. Então, esse documento trazia apenas as palavras de Jesus, ou seja, ele não iria registrar nenhum milagre de Jesus, não ia registrar onde Jesus passou, o que Jesus fez ou deixou de fazer no sentido de obra, de manifestação de poder. Mas esse documento registraria todos os ensinamentos de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha, que é aquele sermão onde nós chamamos dos 10 mandamentos da graça, ou os 10 mandamentos que prefiguram a mensagem do reino, como um termo tipológico dos 10 mandamentos que Moisés também recebeu no Monte Horebe, né? Fazendo essa tipologia bíblica. Então, nesse documento chamado Fonte Q, foi justamente a primeira ferramenta usada antes dos evangelhos serem canonizados. Já existia essa fonte de ensino, né? Por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas de Tiago e de algumas outras epístolas, quando você vai observar com cautela, você vai ver que existem algumas palavras que Paulo, que Tiago e que Pedro fala a respeito da fala de Jesus, que vai dizer a respeito do que Jesus disse, que nós não encontramos nos evangelhos. Nós não encontramos, porém, eles vão falar palavras que Jesus
que não são proferidas no Evangelho, mas eles existiam, essas palavras foram proferidas. E aí vem a pergunta, onde foi que eles foram buscar essa fala que não foi registrada nos 4 evangelhos? Justamente nesses documentos chamado Fonte Q, que é um documento que registra, que antecede a canonização dos 4 evangelhos, que registram as falas, os ensinos do Senhor Jesus. Alguns historiadores falam disso, a exemplo de Joséfo, né? Um dos escritores da vida e da história dos judeus. Lembra Joséfo, que escreveu a vida e a história dos hebreus? Ele é um dos que vai falar a respeito desse documento ou dessa fonte que José de Cesareia também, Epifânio, né? Jerônimo também, e eles vão dizer que havia esse evangelho dos judeus. Essa fonte que era conhecido na época como evangelho dos hebreus, ou evangelho dos judeus. Possivelmente, esses autores que eu acabei de dizer, possivelmente, essa fonte tenha sido usada e escrito, né, em hebraico ou em aramaico, que eram os 2 idiomas que operava no período do século I, segundo, terceiro até o 4º século. E um antigo autor, que é Orígenes, um dos reformadores da igreja, falava que Mateus era o autor desse evangelho dos hebreus, ou seja, ele seria o autor que registrou esse registro chamado Fonte Q. Então, esse reformador chamado Orígenes, ele vai tratar na sua fala, em um dos seus documentos, em um dos seus registros, os historiadores vão citar uma fala de Orígenes a respeito, ou arrogando Mateus como autor dessa fonte chamada Q, que é uma fonte que antecede a canonização dos 4 evangelhos. E ele diz o seguinte, esse autor, que é Papias, que era do século II depois de Cristo, conheceu o apóstolo João, e uma das suas falas que ele vai falar, ele vai dizer, Mateus juntou os oráculos do Senhor em língua hebraica, e cada um deles, ou seja, cada um dos escritores dos 4 evangelhos, interpretou de acordo com o ponto de vista que eles tiveram a respeito da vida, ministério, morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, esse autor, chamado Papias, ele vai trazer essa alusão em relação a Mateus. Então, é provável que Mateus, não é, com certeza, era alguém que sabia ler, que sabia escrever, e pode ter sido o autor, ter sido à luz desse contexto histórico, à luz da alusão que Orígenes e muitos outros autores que eu acabei de citar, e inclusive Papias, que registrou essa frase em relação a Mateus como alguém que registrou os ensinamentos de Jesus na língua hebraica, e que cada um deles, na sua época, e com certeza nesse período o idioma grego já imperava, a tradução do hebraico foi traduzido para o grego, e por sua vez os 4 evangelhos também foram traduzidos em grego. Então, nesse sentido, cada um teve a sua interpretação de acordo com a ótica e com o ponto de vista que cada um teve a respeito da vida do Senhor Jesus, ok? Então é possível que pelo fato de Mateus saber ler, saber escrever e ser alguém muito social, alguém que se lidava muito bem com a questão da matemática, da contabilidade, podemos chamar assim, porque ele cobrava imposto, ele lidava com dinheiro, então era alguém que tinha um conhecimento elevado
e podemos dizer que ele seria esse escritor, até mesmo que antecedeu os registros canônicos, além de Mateus, não é? Ele também foi responsável pela fonte Q, ok? Então, o escritor Mateus, os escritos do Evangelho segundo Mateus, foi escrito para os judeus, como nós a princípio já falamos, ok? E ele vai trazer algumas características desse evangelho que, segundo o costume judaico, foi copiado por Mateus. Algumas características, né, que eu quero rapidamente trazer aqui, que era usado pelos escritores do primeiro século, quando eles iam registrar algum acontecimento, seja um acontecimento por alguém ou por um fato geográfico em relação a alguma situação, especialmente no que diz respeito ao Antigo Testamento, eles usavam um certo termo chamado midrash. E midrash é pegar a história de alguém do passado e fazer uma releitura cristológica para o presente. Então, vou repetir. Midrash era uma ferramenta usada pelos escritores da época, né, que fazia uma releitura do passado, de elementos do passado, fazia uma releitura de forma cristológica para comprovar, para aprovar, para contextualizar um acontecimento em relação à pessoa de Cristo, e no caso foi exatamente isso, essa a linguagem que Mateus usou para transmitir a mensagem do Senhor Jesus, certo? Por exemplo, Jesus e Moisés, e na continuação dos registros do Evangelho segundo escreveu Mateus, você vai observar que Mateus vai buscar provar que Jesus ele vem da linhagem, na sua genealogia, na linhagem de Abraão. Ele é filho de Davi, né? No contexto da descendência de Davi, e ele vai fazer esse tipo de midrash, essa comparação, porque ele vai dizer que Jesus ele é o líder à semelhança de Moisés, né? Então, se ele é o líder à semelhança de Moisés e um líder, né, como Moisés profetizou que levantaria um semelhante a ele e que a ele eles deveriam ouvir, então ele vai fazer essa comparação e vai fazer essa comparação de que forma? Por exemplo, Jesus e Moisés. Moisés escapou lá no início da matança do faraó. Ele escapou, sua mãe fez um junco, colocou ele e ele foi livre da matança de faraó. Jesus ele escapou também da morte, da matança de Herodes. Lembra quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo? Jesus também escapou. Em relação a Moisés, após crescido no palácio de Faraó, quando matou o egípcio, fugiu para o Egito. Jesus, após escapar da matança das crianças, também fugiu para o Egito. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto, né? Moisés foi para o Monte Horebe e de lá trouxe os 10 mandamentos. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e o Sermão da Montanha é a revelação dos 10 mandamentos, agora a revelação dos 10 mandamentos do reino da graça. Então, isso chama-se Midrash. E Mateus vai levar esse tipo de linguagem para os judeus, apresentando Jesus como o Messias. O Messias. Essa é a linguagem clara de Mateus em relação às características do seu ou do evangelho do Senhor Jesus. Então, Jesus é o filho de Davi,
na mensagem de Mateus. Ele é o Messias, ele é Moisés, né? É o segundo Moisés, é um novo Moisés, e dentro de uma releitura mosaica, agora na ótica do reino e do reino da graça. Mateus vai registrar geograficamente 2 lugares onde Jesus sempre de forma paralela, né? Paralela por quê? Porque ora ele estava aqui e ora ele estava ali. E à medida que ele estava em determinado lugar, depois ele vai e vem. É como uma gangorra que sobe e que desce. Esses 2 lugares geograficamente que Mateus registra que Jesus, em toda a sua vida e ministério, é claro, registrado por Mateus, viveu, né? A primeira delas chama-se a Judéia, né? Tanto é que ele nasce em Belém de Judá, né? E depois ele vai para a Galileia. Quando ele sai do deserto, ele vai para a Galileia. Depois, na Galileia, ele vai para uma boa parte das regiões da Galileia, mas já no finalzinho do seu ministério, Jesus volta para a Judéia, e que é ali, na Judéia, onde ele é crucificado, morre, ressuscita e assunto aos céus. Então, Mateus faz esse paralelo em relação à vida do Senhor Jesus, certo? Sempre essa gangorra vai para a Judéia, depois para a Galileia, da Galileia volta para a Judéia e assim por diante. E termina na Judéia, finalizando assim o seu ministério e cumprindo assim a missão que o Pai lhe entregou. Essa é a ênfase que nós damos aqui hoje, nessa aula de hoje, a respeito não só da pessoa de Mateus, o autor e escritor do Evangelho segundo Mateus, mas também do próprio livro, não é? Que trouxemos aqui essa pequena estrutura. Tem muito mais, mas eu quis apenas dar esse resumo sobre não só a pessoa de Mateus, mas o livro propriamente dito do Evangelho segundo escreveu Mateus. Deus abençoe você. Depois traremos algo a respeito do Evangelho segundo escreveu Marcos, Lucas e João. Mas a princípio trabalharemos os 3 primeiros, que são os livros sinóticos, assim chamamos porque são semelhantes na ótica, do ponto de vista de ver tanto de Mateus quanto de Marcos e também de Lucas, assim conhecido o médico. Deus te abençoe, grande abraço. Eu espero que esta pequena aula tenha ajudado você, ampliado o seu raciocínio e levado você a crescer mais um pouco, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.